E amanhã Belém acorda em clima de festa. Afinal, a cidade das Mangueiras completa 397 anos. A gente volta a conversar ao vivo agora com a repórter Nara Bandeira sobre esse assunto. Nara, você está aí no Forte do Castelo, onde a capital foi fundada, né? Já são quase 400 anos de história, só que ainda há muito o que se descobrir aí sobre a metrópole da Amazônia, não é verdade? Sim, Márcia, muita verdade, viu? Uma cidade onde a economia se movimenta às margens do rio. A história da nossa Belém começou há 397 anos dessa forma, mas as características continuam praticamente as mesmas. Para falar sobre toda essa história, está aqui ao meu lado o antropólogo Romero Ximenes. Muito bom dia, professor Romero. Aqui onde nós estamos é um ponto muito representativo, foi onde tudo começou e a gente observa muito bem essa movimentação. Vide a Feira do Açaí logo atrás de nós aqui. Belém é uma cidade ribeirinha, não é? Aqui se instalou primeiro o poder militar no Forte e o poder religioso em Santo Alexandre na Igreja da Sé. Então começa a cidade simbolicamente se instituindo por esses dois poderes e depois se expande pelo resto da região amazônica. O Belém é o portal de entrada, não é? E ela plasmou o modo amazônico de ser, como uma cidade à beira de rio, como uma cidade de identidade única, uma cidade que tem uma cara própria. Belém só aparece com ela mesma. Ela é ao mesmo tempo bela e trágica. Bela pela produção cultural, pela tradição gastronômica, pela produção científica, pelas características do povo. E é trágica na sua dimensão da pobreza. Ainda tem bolsões de pobrezas preocupantes, não é? Ainda tem uma violência preocupante, mas é uma cidade sedutora, como toda grande cidade. Ela é um marco na vida brasileira. Quem visita Belém não esquece jamais. O Mário de Andrade, quando esteve aqui, ficou fascinado com o que viu. Até mesmo aquilo que ele não gostou, ele exaltou na sua obra como um marco típico, característico de Belém. Eu estava falando antes da entrevista que a nossa Feira do Açaí, ela poderia muito bem ser caracterizada como se fosse uma bolsa de valores, né? Aqui a gente observa todo tipo de negociação de mercadoria, quem dá mais, quem dá menos, e essa é uma característica de toda a cidade, né? Até de outras atividades econômicas. A gente tem aqui logo atrás o centro comercial e isso está bem escrito na nossa história. Com certeza. A beira do rio, a margem, a orla, ela é o pulmão econômico da cidade. É por onde saem os produtos industriais e entram os produtos nativos, de forma que sempre que se mexe na orla de Belém tem que ter cuidado porque você está mexendo com a base econômica da cidade. Ele é o pulmão econômico, a entrada e a saída, o abastecimento e a venda comercial. A gente tem aqui também, nesse ponto onde estamos, uma representação muito boa do patrimônio histórico da cidade. Na sua opinião, do ponto de vista da importância histórica disso, como é que estão os cuidados de todo esse patrimônio? O patrimônio é muito caro de preservar e o Brasil tem pouco recurso, mas tem sido feito um esforço muito grande pelos governos e pela população. Agora, o grande patrimônio você está vendo aqui no entorno da feira. É esse patrimônio imaterial, da tradicionalidade, do costume, da culinária, da farinha de mandioca, dos peixes, da tecnologia de fabricação de barcos regionais, do modo de ser do povo. Esse patrimônio imaterial é aquilo que a gente às vezes não vê, mas é a coisa mais importante de Belém. E para quem não sabe, aqui foi onde tudo começou, né? Onde Francisco Caldeira Castelo Branco chegou, mas a gente já tinha muita movimentação, utilização de matéria-prima. E isso começou a ser movimentado daqui exatamente. Claro, e os índios descobriram os usos da borracha, descobriram os usos da mandioca, os usos do cacau, os usos do amendoim. Não é? Então os índios são os mestres do saber na Amazônia. Quem nos ensinou tudo o que é hoje tradicionalidade, que é coisa típica da Amazônia, os índios domesticaram as plantas, descobriram todos os recursos naturais básicos da nossa sociedade, inclusive o cacau, que hoje é uma comida mundializada. E qual o potencial de Belém nesse aniversário, quase 400 anos? Na sua opinião, qual o potencial da nossa cidade ainda, professor? É muito grande, inclusive para ser o centro turístico da Amazônia toda. Nós, juntamente com o Amapá, temos as únicas praias oceânicas de toda a Amazônia. Nós temos os rios com ondas e marés. Nós temos uma cidade encantadora, inclusive com produção científica na área de dermatologia, botânica, geologia, antropologia, fantástico. Nós temos acervos
expostos nos museus. Então Belém tem um potencial turístico enorme, nós precisamos ter capacidade para mostrar para o Brasil e oferecer bons serviços para transformar Belém na capital turística da Amazônia. Obrigada, professor, pela presença. Conversamos com o professor Romero Ximenes, que é antropólogo. Voltamos ao estúdio do Fala Pará. Muito obrigada, Nara, e também ao professor Romero pelas informações. E já já a gente volta a conversar com vocês.